Hoje chegamos à nossa quinta lição, cujo autor, pastor Rafael Antunes, nos dá um título muito interessante, o qual nós vamos trabalhar nesta ocasião. Celebrando cada etapa vencida. Continuamos estudando no livro de Esdras e hoje no capítulo 6, versículo 13 a 16, e nesses versículos nós vamos ter uma ideia do que o pastor, autor da lição, quer nos trabalhar nesta ocasião. Então Tatenai, o governador de além do rio, sobre Bessenai e os seus companheiros, assim fizeram apressuradamente conforme o que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus têm edificado e prosperado pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, conforme o mandato de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Israel foi convocado para o esforço da reconstrução de Jerusalém. Tenhamos sempre em mente que este livro retrata um momento quando, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o agir de Deus vai interferir para que o processo de reconstrução realmente acontecesse ali. E conforme nós falamos na aula passada, Deus vai usar Dario e Ciro, soberanos que não tinham uma relação espiritual com Deus, como instrumentos para fazer aquilo que era o propósito do Senhor. O projeto deveria ser desenvolvido em etapas distintas. Qualquer projeto pode ser feito de um só momento ou de uma só vez, mas também é muito comum qualquer projeto ser feito em etapas. E agora Deus vai orientar exatamente que essas etapas fossem acontecidas, porque não havia nada construído em Jerusalém. Eles iriam remodelar totalmente o espaço físico, a começar da reconstrução literal do templo que Nabucodonosor havia destruído totalmente. As etapas distintas deveriam se complementar para juntos produzirem o resultado final desejado. Não eram etapas em separado, mas cada etapa prenunciava a que estava a seguir. E Deus trabalha através das lideranças exatamente que uma etapa deveria se complementar com a etapa seguinte. A lição de hoje vai nos conduzir para a necessidade de uma celebração para cada etapa vencida. Cada etapa começava pelo nada, nada existia, e eles tiveram que trabalhar com instrumentos materiais
que eram requisitados em outras áreas, porque lá em Jerusalém não havia nada para a reconstrução. Então, quando terminava uma determinada etapa, a ideia de celebração que o autor chama a atenção seria o fato de que, para cada etapa, os israelitas deveriam agradecer que Deus continuava intervindo para o sucesso do seu processo final, que seria a reconstrução do templo e, a seguir, a reconstrução das muralhas de Jerusalém. O sucesso de cada uma era o caminho para cooperar para a etapa seguinte, alcançar-se o sucesso desejado. Cada etapa não estava isolada. Cada etapa que aconteceu era um projeto para a etapa seguinte, a continuidade da etapa seguinte. E o autor da nossa lição, ele consegue vislumbrar com muita sabedoria esse detalhe de Deus trabalhando nos israelitas, de cada etapa da reconstrução seguia a seguinte e elas precisavam estar interligadas. Por isso, antes de passar à etapa seguinte, eles deveriam celebrar, deveriam agradecer pela etapa vencida, para que houvesse esforços na certeza de que o Deus de Israel continuava com eles. A interrupção dos trabalhos da reconstrução, que durou 13 anos, foi um período muito difícil, em que por algum momento os inimigos de Israel conseguiram interromper, fazer paralisar o processo da reconstrução. E eu destaco dois detalhes muito interessantes nesse período de 13 anos de interrupção da reconstrução. Primeiro, um desânimo quanto ao resultado final. Ou seja, Israel começou a não acreditar que o resultado final seria a reconstrução do muro, seria o povo ter outra vez o templo. E esse sentimento de desânimo foi permeando entre o povo de Israel, a ponto de que essa interrupção durou um tempo relativamente longo, 13 anos, porque o desânimo foi passando de um para o outro. O segundo aspecto nessa interrupção foi o abalo na fé para o agir do Todo-Poderoso. Nós hoje usamos muito essa palavra em relação a Deus, porque está muito no texto bíblico que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas a fé de Israel, nesses 13 anos de interrupção, é como se Deus fosse poderoso, mas não o Todo-Poderoso. E a fé foi muito abalada e prejudicou ou incentivou que durante 13 anos as obras fossem interrompidas. No texto bíblico, é sempre bom perceber como Deus usou cada um dos profetas. Nesse tempo, Deus vai usar a pessoa de Ageu e Zacarias como seus profetas, como seus instrumentos, para que não apenas a obra material prosseguisse, mas principalmente que ficasse restaurada a confiança de Israel naquilo que havia de acontecer. Fica claro nos textos e nas intervenções de palavras, tanto de Ageu como de Zacarias, que eles foram instrumentos nas mãos de Deus
para proferirem as mensagens de fortalecimento para os israelitas envolvidos na obra de reconstrução. Naquele tempo e em todo o tempo, aqueles que hoje são os profetas de Deus, os pastores, que têm a responsabilidade muito importante de conduzir seus rebanhos, eles precisam serem percebidos como instrumentos nas mãos de Deus. Mas não apenas o perceber de fora para dentro, mas Ageu e Zacarias se colocavam como instrumentos. Eles, o que iriam dizer, o que eles iriam proferir, o que eles iriam ensinar, não era exatamente o que eles pensavam, mas o ensino que Deus queria ministrar para eles. Jerusalém não estava totalmente reconstruída. Nesse momento do nosso estudo, Jerusalém não estava totalmente reconstruída. Mas a casa de Deus, que foi dado prioridade na reconstrução, o templo estava liberado para adoração e comunhão, fato que não poderia ser menosprezado. Eles não tinham ainda as muralhas reconstruídas, mas eles tinham aquele lugar especial para adoração e para a comunhão. Graças a Deus que neste nosso tempo nós temos nas nossas cidades dezenas e dezenas de templos. O templo não era e não é o único lugar de adoração, de comunhão com Deus, mas sempre foi no próprio projeto de Deus um lugar especial para a adoração e para a comunhão. E agora, nesse momento da reconstrução, o templo fica pronto. O templo vai ser dedicado. E era um avanço muito significativo. E para essa etapa final, Ageu e Zacarias foram decisivos na ministração do fortalecimento espiritual de Israel. Analisando as circunstâncias. Os inimigos de Israel trabalharam para que a reconstrução do templo fosse interrompida. Agora já dá para perceber que a prioridade não era as muralhas, mas a prioridade era o templo. Então os inimigos de Israel vão procurar trabalhar para que a reconstrução do templo não avance a ponto de ficar pronto. Nesse momento, dá para perceber que a suposta ajuda dos inimigos, cuja intenção real é impedir a continuidade da obra. Aqueles que se ofereceram para ajudar, até dizendo que serviam ao mesmo Deus, na verdade, eles queriam marcar presença para retardar a reconstrução do templo. Vamos pensar no nosso atual momento. O autor da nossa lição, ele dá um destaque muito interessante quando ele fala da tentativa hoje de desacreditar a igreja como instrumento de bênção na terra. Nesse momento de pandemia no Brasil e no mundo, os inimigos de Deus tentaram colocar que as igrejas não eram tão necessárias de estarem com as suas portas abertas como sempre pensamos que deveria acontecer. Mas essa tentativa de desacreditar não deu certo no passado
e não deu certo no presente nem no futuro. E há uma promessa sobre a igreja que nós não podemos deixar de mencioná-la. Quando o texto bíblico diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja em nenhuma circunstância. Com esta situação, a queda do nível de fé de muitos salvos poderia ser alcançada. Mas Deus tem e continua tendo um propósito na vida das igrejas como instrumento para esse tempo. O desafio de Ageu e Zacarias. Eles não pararam o seu trabalho enquanto porta-voz de Deus. Eles desafiaram o povo a edificarem a casa de Deus. Eles desafiaram, ou seja, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ser instrumentos para isso. Lembrar sempre que Deus usou poderosamente o rei Dario. Não tinha nenhuma ligação direta com Deus, mas foi instrumento para que Deus pudesse usar. Conhecimento do projeto. O governador Tatenai, ele era governador da área de Jerusalém, governador no aspecto político, e seus companheiros fizeram pontualmente segundo o que decretou o rei Dario. O rei Dario determinou a reconstrução do templo, deu as indicativas daquilo que teria a acontecer, e eles assim procederam como instrumento de Deus. Uma pergunta para nós nesse tempo. Como estamos tratando a obra que Deus nos confiou? Não experimentamos provações ao nível do exílio que Israel experimentou. Mas Deus tem confiado a nós, o seu povo, neste tempo, a continuidade da sua obra. E somos nós, os salvos desse tempo, que Deus deseja e quer poder usar. Aí nós temos que nos auto-interrogar, como estamos tratando a obra de Deus? Cada um de nós tem uma parcela de privilégio e de responsabilidade na obra de Deus, no tempo que nós estamos vivendo. Como igreja de Cristo, somos o grande projeto de Deus. Este é o nosso grande desafio. Deus quer trabalhar com a igreja como seu projeto para esse tempo. E como o projeto de Deus, não é um projeto apenas do templo físico, a igreja no templo físico, mas a igreja, o conjunto dos salvos. E somos nós, neste tempo, o projeto de Deus. Deus quer alcançar o mundo através da nossa vida, do nosso trabalho. Mas há duas coisas que Israel precisava pensar e que nós temos que pensar também. Não devemos olhar para os empecilhos. Qualquer lugar, qualquer situação, qualquer que seja a obra que nos é colocada, empecilhos podem aparecer. Mas nós não devemos olhar para os empecilhos, nem olhar para nós mesmos. A ideia de olhar para nós mesmos é a ideia de pensar no que eu posso fazer sem lembrar de que o maior olhar é para a pessoa de Deus. O pastor Rafael Antunes, no texto da nossa lição, ele conta uma experiência muito interessante. Ele foi fazer um trabalho missionário na Amazônia e entre as coisas que ele levou para entregar aos ribeirinhos, ele levou algumas bolas de futebol.
E quando chegou lá na Amazônia, em contato com a liderança de missionários que estavam trabalhando com os ribeirinhos, ele entregou aquelas bolas. E o pastor Rafael ficou muito preocupado quando viu aqueles missionários começar a chorar e chorar. Aí quando eles se acalmaram, o pastor Rafael perguntou: por que vocês estão chorando? Ele disse: é porque nós aqui estávamos planejando alcançar os meninos dessa comunidade através do futebol. Mas nós não tínhamos bola para fazer esse trabalho. E não tínhamos um outro recurso para alcançá-los. E agora o colega vem, traz as bolas, e significa o cuidado de Deus, o agir de Deus através da sua pessoa. A credibilidade do autor. O decreto do rei Dario, em Esdras 6:8, mostra que Deus havia cumprido, independente das circunstâncias, o que prometeu. O Deus de Israel é o nosso Deus. E independente das circunstâncias que possamos experimentar, ele vai cumprir aquilo que tem prometido. Precisamos confiar incondicionalmente no autor do projeto, o Deus de Israel. O Deus que não conhece a palavra impossível. O Deus que pode fazer aquilo que nós não imaginamos ser possível. Certamente quando Israel, lá na Babilônia, ele pensava naquele montão de pedras lá do templo destruído, nunca imaginavam que ele poderia ser reconstruído. Por aquelas pessoas lá da Babilônia, israelitas, isso não ia acontecer, mas Deus, o autor da obra, podia fazer aquilo que acabou realizando através de Israel. Diante das dificuldades, e as dificuldades podem ter nome e extensão diferente, a igreja precisa estar de pé. A igreja precisa estar atuante. A igreja precisa ser criativa. A igreja precisa aceitar os desafios. Porque nós estamos como igreja hoje também no abrigo daquela promessa que Jesus proferiu antes de subir para os céus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Concluindo a nossa lição, todas as etapas precisam ser valorizadas. Há uma expressão bíblica que me chama muita atenção quando o texto bíblico diz para nós não desprezarmos o dia das coisas pequenas. Uma determinada etapa pode ser pequena, mas ela não pode ser menosprezada, porque pode estar no projeto de Deus para nos dar coisas melhores. Precisamos nos colocar como instrumentos em qualquer etapa. Na igreja do passado, na igreja de hoje, nós somos instrumentos. Nós devemos nos colocar como instrumento, não para fazer todas as coisas. Quando penso na reconstrução do templo, todos não fizeram naquela obra as mesmas coisas, as mesmas atividades, mas todos se colocaram como instrumentos. Precisamos celebrar, porque celebrar é reconhecer o agir de Deus em nosso favor. Agora, quando o templo foi consagrado, o templo estava pronto. Ainda havia o complemento das muralhas, mas o templo estava pronto. Israel poderia agora celebrar significa reconhecer
o agir de Deus em nosso favor. E Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está pronto a agir em nosso favor, através de nós, através de nossas igrejas, também neste tempo. Amém.